Jesuscope, Guilherme Schenkel aqui para o nosso terceiro vídeo da nossa série Encontramos o Livro, onde nós estamos falando, meditando e se aprofundando um pouco no assunto das Escrituras. Esse assunto, Achamos o Livro, ou a Escritura Sagrada, é o tema da nossa conferência Jesuscope desse ano. Então, o que a gente quer com esses vídeos é que o seu coração esteja aquecido para se colocar diante da palavra de Deus. É para que você seja inspirado a ler a sua Bíblia, a meditar na palavra de Deus, assim como o salmista ele vai dizer que ele queria meditar diante do Senhor. Esse é o chamado para nós. Crescermos em conhecermos a Escritura Sagrada, termos essa palavra no nosso coração, na nossa boca, esse ser o assunto das nossas conversas, esse ser o tema que vai guiar os nossos discipulados à Escritura e como Deus ele se revela a partir da Escritura, ou como a Bíblia ela se revela a nós, qual é o alvo das Escrituras. E nós precisamos entender que o alvo das Escrituras não é simplesmente coletarmos informações. O alvo das Escrituras, ou a forma como ela se apresenta a nós, é que a glória de Deus seja revelada a partir do momento em que nós estamos com esse livro aberto diante de nós. Não tem a ver com nós sermos a enciclopédia da Bíblia, mas tem a ver com revelação da glória de Deus. Tem a ver com contemplar a beleza de Deus, a dignidade, e por meio dessa contemplação nós sermos transformados. No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 14, vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, vimos a sua glória como a glória do primogênito do Pai. Então, João aqui ele está descrevendo a experiência, em primeiro lugar, que eles e os discípulos tiveram, é que eles viram a glória de Deus, que o Verbo, Jesus, ele se fez carne, ele encarnou. Para quê? Por que que ele encarnou? Por que que ele habitou no meio? Para ver a glória, para que a glória seja vista, para que a glória seja manifesta no meio do povo de Deus, a glória de Cristo. Então essa é a revelação suprema de Deus, a pessoa de Cristo. O ponto é como que essa revelação ela chega até nós. Então João, no Evangelho, ele vai falar sobre a glória encarnacional de Deus. Mas eu queria te convidar a ler agora 1 João, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos. É muito parecido com aqui a maneira como João vai começar o seu relato do Evangelho de Jesus. O que contemplamos, as nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida. Pois a vida foi manifesta a nós e a vimos, damos detalhes dela e anunciamos a vida eterna que está com o Pai, e a nós foi manifesta. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevo para que a vossa alegria seja completa. Então, quando nós estamos nos aproximando das Escrituras, nós precisamos entender que esse é o livro que revela a glória do Cordeiro, que revela a história da redenção de Deus do início ao fim, e como essa história ela é desenvolvida por meio das alianças, por meio da comunhão, por meio da presença de Deus, e ela vai culminar na revelação do Cordeiro, na revelação de Cristo, aquilo que foi visto, aquilo que foi apalpado, aquilo que pode ser falado a respeito do Verbo da vida, foi escrito para nós.
nas Escrituras Sagradas. Ou seja, se aproximar desse texto é entender aquilo que Paulo vai descrever como o mistério que foi revelado a nós. Não no mistério no sentido de algo que está oculto, mas mistério no sentido de algo que é tão profundo, mas tão profundo, que o nosso desafio é vivermos a nossa vida inteira buscando conhecer essa glória que foi revelada para nós na Escritura Sagrada. A vida eterna é essa: conhecer a glória do Cordeiro, conhecer a pessoa de Cristo. E isso foi revelado para nós por meio da Escritura. Quando nós estamos diante da Escritura, o Espírito Santo ele está ungindo as palavras desse livro para que a revelação de Cristo ela chegue até nós. O ponto é que dentro de nós e externo a nós existe um grande descompasso. Existem pressões que nós sofremos que querem nos tirar do centro da Escritura. E é por isso que tantas pessoas, elas leem a Bíblia e elas conhecem a história de Deus, mas elas não são impactadas pelo efeito da revelação da história bíblica. É fato que existe uma barreira que ela é externa. 2 Coríntios, Paulo ele vai dizer que Satanás, ele cegou a mente dos incrédulos, para que eles não vejam a luz do Evangelho. Ou seja, para alguém que não recebeu da salvação, ainda que ele possa conhecer as histórias da Bíblia, ainda que ele possa ter versículos decorados, ainda que ele possa ter a Bíblia aberta na sua casa, ele pode ainda estar cego para a revelação de Deus. Porque existe algo que nós precisamos atentar quando nós nos aproximamos da Bíblia, que é a revelação que o Espírito Santo nos dá, que é a força que é exercida dentro de nós para quebrar a dureza do nosso coração que veio por meio do pecado. Com isso, eu estou querendo te lembrar daquela experiência que Jesus ele teve com aqueles discípulos no caminho de Emaús, que está descrita no Evangelho de Lucas. Diz que eles estavam diante de Jesus, eles não reconheceram Jesus, eles repreenderam Jesus porque Jesus não sabia o que tinha acontecido. Mas diz que Jesus, quando ele se mostra, a primeira coisa que ele vai fazer, e os discípulos eles vão retratar que naquele caminho o coração deles estava queimando. E essa experiência de um coração queimar é porque Jesus apresentou diante deles a palavra. Jesus foi em Moisés, nos profetas, nos salmos, mostrando a revelação da glória de Cristo que existia na história da redenção de Deus. E foi por meio disso que o entendimento deles foi aberto. Quando a Escritura foi exposta, quando o Espírito Santo tocou o interior deles para que eles fossem movidos pela revelação da Escritura. Então, existe dois caminhos ou duas coisas que elas vão se fundir no nosso processo de entendermos a Bíblia, de nos aproximarmos da Escritura. Um deles é um processo humano. Um deles fala sobre essa nossa responsabilidade que nós temos diante do texto bíblico. E sobre isso a gente quer falar no nosso último vídeo da série, que é a maneira como nós nos aproximamos da Bíblia. Qual é o exercício que nós temos que fazer? É esse estudo cuidadoso que nós precisamos ter da Bíblia. Mas nós não podemos nos esquecer que a Bíblia é um livro de dupla autoria. Ou seja, não foram só autores humanos que escreveram a partir das suas próprias ideias para descrever quem Deus era. Eles foram inspirados por Deus para escrever a revelação de Deus.
Então, quando nós nos aproximamos da Escritura, nós precisamos crer que existe uma ação sobrenatural de Deus abrindo os nossos olhos. Assim como Paulo orou para a igreja em Éfeso, que os olhos do coração fossem iluminados. Essa é a oração que nós precisamos fazer quando nós estamos diante da Escritura. Porque a Escritura não é simplesmente uma história. A Escritura ela não é simplesmente leis moralistas que precisam ser obedecidas. Não, a Escritura fala da comunhão com a glória e da revelação da glória de Cristo. Porque muito mais do que faça isso ou não faça aquilo, a realidade de vivermos a Escritura, a realidade de correspondermos à revelação da história do plano de Deus tem a ver com comunhão e tem a ver com revelação que o Espírito Santo nos traz. Então, o esforço ou a realidade de quando nós achamos o livro é nós entendermos que nós não estamos sozinhos nesse processo. Nós falamos sobre a clareza da Escritura e a clareza para que nós possamos obedecer essa Escritura vem por meio do Espírito. E eu queria te lembrar disso, que você, toda vez que você abre a sua Bíblia, se você é um filho de Deus, você não está sozinho nessa jornada. O Espírito Santo está ao seu lado, fazendo com que essa revelação, ela penetre dentro do seu coração. É isso que a nova aliança ela fala para nós, que a lei de Deus vai ser escrita dentro do nosso coração. Por meio de quem? Por meio do Espírito Santo. É por isso que a leitura da Escritura não é só a leitura de mais um livro. Ela é a leitura do livro da revelação de Deus. Eu queria te encorajar a que cada momento que você estivesse diante desse livro aqui, diante da Escritura Sagrada, que você pudesse clamar pela revelação de Deus, que a palavra de Deus ela possa ecoar no seu coração nesses dias, que você possa achar o livro dentro do seu interior, firmando os seus passos na rocha, que você possa achar o livro dentro do seu interior, guiando a sua vida, não segundo os seus desejos, mas segundo a voz de Deus, segundo a orientação de Deus, segundo aquilo que é revelado para nós quando nós estamos diante da palavra de Deus. Que Deus ele possa encher o seu coração, assim como ele encheu o coração daqueles discípulos no caminho de Emaús. Que o seu coração possa arder nesses dias pela revelação da glória de Cristo que vem por meio das Escrituras e que você possa achar prazer, alegria e deleite toda vez que você abre a sua Bíblia e que você medita na sabedoria de Deus. Vocês permaneceram